Fala aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de física Alan. Pessoal, vamos mais um vídeo mecânica, né? Falar sobre dois grandes temas: impulso e quantidade de movimento. Mas antes de mais nada, é só 2 segundos, dá um clique, dá uma curtida, vamos compartilhar para que essa aula atinja outras pessoas. Não custa nada para você, só dá um cliquezinho, tá bom? Mas vai me ajudar bastante. Então vamos lá, galera. Basicamente estamos numa série de vídeos falando sobre dinâmica, força, trabalho, energia e etc. Então a aula de hoje, impulso de uma força e quantidade de movimento, parte 1. Então lá a gente pega a ideia de uma bola e aí vou pegar uma bola num jogo de futebol e eu tenho esse jogador que vai chutar essa bola. No momento que o jogador chuta essa bola, ele aplica uma força em um pequeno intervalo de tempo. Ele aplica uma força em um pequeno intervalo de tempo. A relação entre a força que ele aplicou e esse intervalo de tempo é o impulso. Então, o impulso seria um empurrão mesmo. Cheguei, empurrei a pessoa. E quando eu empurro a pessoa, eu aplico uma força em um intervalo de tempo muito pequeno. Então, a relação entre a força e o tempo é o impulso. Impulso é igual a F vezes ΔT, né? F é força e ΔT é intervalo de tempo. A unidade de medida, né, de força é Newton e o tempo é segundos. Então, no SI, o impulso é Newton vezes segundos. Mas como vocês estão vendo aqui, o impulso ele é uma grandeza vetorial. Então, já que o impulso é uma grandeza vetorial, tem módulo, uma direção e um sentido. Então, o módulo está aqui, é o próprio valor numérico. Qual seria a direção e o sentido? A direção, galera, vai ser a mesma direção da força que é aplicada. E o sentido, o mesmo do movimento. Então, se você tem aqui a força na direção horizontal da esquerda para a direita, então meu impulso também vai estar na direção horizontal da esquerda para a direita. Então, para você identificar a direção e o sentido do impulso, é só você olhar a direção e o sentido da força. E aí, galera, o que é muito importante e aparece muito nas provas é o gráfico, força e tempo. Então, todas as vezes que nós tivermos um gráfico, força e tempo, nesse gráfico nós veremos uma determinada região. E a área dessa região vai ser o meu impulso. Então, vou ter um exemplo bem clássico aqui. Cuidado com a unidade de medida, tá bom? Então, força Newton, tempo em segundos. Entre 0 e 5 segundos, a força ali aumentou, né? De 0 para 20. E entre 5 e 10, ela diminuiu. Ok. Então, como que eu posso estar identificando o impulso entre 0 e 10 segundos? Olha o que eu falei para vocês. Área. Então, se eu tenho um gráfico, força e tempo, a área é o impulso. Então, vamos lá, ó. Calculei a área. Que figura geométrica nós temos aqui, ó? Triângulo, né, galera? Então, área, né, igual ao impulso, base vezes altura sobre 2. A base aqui, ó. A base aqui é 10, a altura é 20 sobre 2. Base 10, altura 20 sobre 2. Calculei, deu 100 newtons por segundo. Então, tem um gráfico, IT, calcula a área, calcula o impulso. Você pode ter a área do triângulo, trapézio, retângulo, quadrado. Aí você tem que ter a concepção de geometria plana, né? Figura geométrica. Vamos lá, galera. Um outro exemplo muito clássico e muito importante é quantidade de movimento. Então, eu tenho essa bola com uma massa, com uma certa massa. Mesmo que a gente chutou essa bola adquiriu uma velocidade. Eu peguei o exemplo de um carrinho. Um carro, né, um objeto qualquer, ele tem massa e ele tem velocidade. A relação entre a massa e a velocidade é a quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é igual a m vezes v. Esse m é massa e v é velocidade.
Vale lembrar, galera, essa massa vai ser em quilograma e essa velocidade em metros por segundo. Então no SI a unidade de medida é quilograma vezes metros por segundo. Tem um detalhe, quando eu olho para a letra Q, eu percebo que assim como o impulso é uma grandeza vetorial, qual seria a direção e o sentido dela? Vamos ver? O sentido eu vou dizer para vocês, ou melhor, vamos começar pela direção. A direção, galera, eu vou dizer para vocês que é direção. Eu vou dizer para vocês, galera, que a direção é a direção da velocidade, né? A mesma direção da velocidade. E o sentido? O mesmo é o mesmo sentido do movimento. Então, para você identificar a direção e o sentido de Q, é só olhar para a direção e o sentido de V. Então, se aqui a velocidade está na direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, a minha letra Q também vai estar. Perfeito? Só que, galera, tem algumas coisas que eu quero passar para vocês. Cai muito em prova. Quer ver? Segura um pouquinho. Mas pega o material já para anotar. Exemplo 1, eu vou dizer para você o seguinte, que eu tenho aqui um carro qualquer, né, um objeto qualquer em movimento. E a energia cinética dele é 100 joules. E a quantidade de movimento é igual a 100 kg vezes metros por segundo. Qual seria o valor da massa e da velocidade? Então, galera, se eu tenho um objeto com energia cinética de 100, quantidade de movimento igual a 100 kg metros por segundo, será que tem como nós calcularmos a massa e a velocidade? Tem. Quer ver? Olha só para cá. Então, nós sabemos que quantidade de movimento é igual a m vezes v. Ok. Qual é a equação da energia cinética? Tem uma aula, né? Tem uma aula minha sobre energia cinética, potencial, vale a pena assistir. Então, energia cinética, ela é mv ao quadrado sobre 2. Quando eu olho para essas duas equações, eu tenho alguém comum, que é massa vezes velocidade. Então vai ficar o seguinte, eu vou unir essas duas equações, vai ficar assim, ó, energia cinética é igual a Q vezes V sobre 2. Acabou o nosso problema. Eu tenho energia cinética, tenho o valor de Q, vou achar a minha velocidade. Ok, galera? Eu só peguei e juntei essas duas equações. Aqui, ó, energia cinética é igual a Q vezes V sobre 2. Energia cinética sem o Q, que é a quantidade de movimento, também sem V sobre 2, né? Cortei aqui, joguei o 2 para o outro lado, a minha velocidade é igual a 2 metros por segundo. Calculei a velocidade, descobri a velocidade. E se eu quero determinar o valor da massa agora, acabou o nosso problema. Olha a tranquilidade, olha que beleza. Olha, vai ficar assim, ó, Q é igual a M vezes V. O valor de Q eu tenho, que é 100. Tá aqui, ó. A massa eu quero descobrir. E a velocidade? 2. Então a massa vai ser igual a 100 dividido por 2, 50 kg. Então essa equação é relacionada, né? Ela relacionou a energia cinética com o que me permitiu identificar a velocidade e a massa. Beleza? Segundo exemplo aí, que é muito importante, aparece também muito em prova com quantidade de movimento. Essa aqui, ó. Então vamos supor que eu tenho um objeto, um móvel qualquer,
com uma massa igual a 5 kg. Está realizando um movimento uniforme variado, cuja equação é V igual a 10 mais 5t. Aí a pergunta que eu faço para vocês: qual é o valor da quantidade de movimento no instante t igual a 10? Então, um objeto de massa igual a 5 está realizando um movimento uniforme e variado, conforme a equação V igual a 10 mais 5t. Lembrando, melhorando, valores no SI. Aí a pergunta é: qual é o valor da quantidade de movimento no instante t igual a 10? Simples. Vou apagar aqui. Simples assim, galera. Eu vou olhar para a função e no lugar da letra T eu vou colocar o 10. V vai ser igual a 10 mais 5 vezes 10. Acabou o nosso problema. V vai ser igual, aqui vai dar 50, 10 mais 50, né? V vai ser igual a 60 metros por segundo. Então, no instante t de 10 segundos, a velocidade é 60. Qual é o valor do quê? Da quantidade de movimento, que vai ser igual a mv. Então, o que vai ser igual? A massa eu tenho que é 5, a velocidade eu tenho que é 60, que vai ser igual, então, a 300 kg metros por segundo. Então, segundo exemplo, incluindo quantidade de movimento. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, dessa primeira parte de impulso. Já compartilha, já deu seu link para que essa aula possa atingir outras pessoas. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Então, muito obrigado pela presença e participação de vocês. Um grande abraço. Deixe nos comentários sua dúvida, que eu teria o imenso prazer de responder. Um grande abraço, um grande beijo, galera.